Boa noite a todos. Meu nome é Beatriz Mota, eu sou aluna de jornalismo da PUC Campinas e hoje eu estou aqui com a Thaís Gomes da Silva para falar sobre a dissertação do mestrado dela, nomeada Sertão Imaginário: Identidades, Lugar, Memória e Ficção, feito na PUC Campinas em 2018. Thaís, é um prazer estar aqui com você, seja muito bem-vinda. Pode se apresentar, contar um pouquinho sobre a sua vida, sobre a sua trajetória. Ai, obrigada. Fico feliz, né, pelo convite. Eu sou a Thaís, eu sou formada pela PUC já há 4 anos, né? Passo rápido. Sou professora de arte atualmente, né? Sou formada na graduação em artes visuais por lá, tenho 30 anos. E atualmente eu trabalho na educação pública, né? No Estado, na Secretaria de Educação, como professora de arte dos anos iniciais e finais. Bom, a minha pesquisa, o meu trabalho, ele surge a partir de algumas inquietações, né? Então, eu sou nordestina, apesar de não ter sotaque nem nada, cresci aqui em São Paulo, né? Então, venho de um movimento de migração forte, né? Minha família inteira veio para cá quando eu era muito pequena, para Jaguariúna especificamente. E aí eu cresci aqui tendo toda a cultura da minha família e, ao mesmo tempo, a cultura de São Paulo, de Jaguariúna. E aí eu tenho sempre essa relação muito forte, né, com a minha terra natal, nasci lá em Araripina, no Pernambuco. E aí, a partir disso e das histórias familiares que eu escutei a minha vida inteira, falando sobre a minha bisavó, uma cabocla brava, né, o termo que eles utilizam, que é uma mulher indígena, e aí sempre me interessava muito entender um pouco sobre a minha identidade. E aí eu iniciei a graduação em artes visuais na PUC, né? Eu queria muito ser professora, então eu consegui uma bolsa, comecei a estudar por lá em 2012, mais ou menos. E aí no processo assim de produzir arte, né? Porque a graduação na PUC ela me permitiu expandir bastante meus horizontes artísticos, né? Pensar em várias linguagens e tal. E aí na graduação, nos últimos anos da graduação, onde eu tinha que fazer um projeto de pesquisa, eu tentei procurar qual que seria a minha poética, qual que seria o que me motivaria a falar sobre, junto com arte, né, usando as linguagens da arte. E aí foi sobre a minha identidade, né, minha identidade enquanto mulher nordestina, tendo ancestralidade negra, africana, europeia, todas essas misturas aqui dentro, né, da nossa formação brasileira. E aí o que mais me instigava era pensar a história da minha bisavó, né, que é uma cabocla brava. Então, pensar nesse apagamento, né, dela ser mencionada só dessa forma, por que algumas famílias ou de alguns lugares elas têm mais informações familiares de seus ancestrais e por que eu só tenho essa informação? Basicamente foi um pouco isso. Aí, nesse processo, fiz algumas viagens e comecei a pesquisar na graduação ainda, e depois da graduação eu acabei conseguindo, com a pesquisa por lá, fiz um processo seletivo e consegui passar para o mestrado para continuar a pesquisa. E aí deu-se o surgimento dessa pesquisa, né, que você não imaginar. Perfeito, obrigada. Já começo te parabenizando, né, pelo trabalho, muito, muito bonito, muito comovente. A dissertação é quase como um diário de bordo ali. Eu li várias vezes, achei muito interessante a maneira como você construiu aquelas narrativas. E eu queria saber como você as construiu e quais foram os pontos que você quis mostrar através ali das fotografias, das pesquisas, dos ambientes, dos objetos, das pessoas. Tá? Eu entendi em algum momento, né, deu um clique assim, que toda vez que eu falava sobre caboclas bravas, né, sobre a minha bisavó especificamente, usando esse termo, alguém se identificava imediatamente, né? E aí eu comecei a entender que essa história, essa memória, ela não era só minha, né? Ela era muito mais comum do que eu imaginava. E aí, com o meu grupo de pesquisa lá na PUC mesmo, eu tinha algumas reações, e as reações eram sempre assim: nossa, que legal, nossa, que interessante, nossa, que incrível. Só que daí, conforme eu fui estudando um pouco mais, fui entendendo um pouco mais esse lugar que essa minha bisavó teve, né, na história oficial, que é nesse apagamento todo da história dela, é que não era legal, assim. Que vir desse lugar, vir dessa história, ser originária dessa mulher, era entender que ela veio de uma violência. Né? Então, para quem não conhece bem, as caboclas bravas, elas são conhecidas como mulheres indígenas que foram laçadas. Né? E aí, em vários períodos na história do Brasil, dependendo da região que você vai, você tem
ser conhecido como bugres, né, os povos indígenas, às vezes como caboclas. No Nordeste brasileiro tem bastante das caboclas. E aí comecei a perceber de como essa história era muito densa, assim, né, era muito pesada. E aí eu fui buscando encontrar essas histórias. E aí eu percebi que dava para encontrá-las, e muito fácil. Aí eu fiz uma primeira viagem, que foi pro sertão nordestino, foi lá para Araripina, Pernambuco, visitar meus familiares, aproveitar depois de anos que eu nunca tinha ido. E eu comecei a caminhar um pouquinho, utilizando um pouco da performance artística, né? Uma das primeiras coisas que eu fiz quando cheguei em Araripina, depois de um tempo, foi fazer uma performance, que é basicamente eu uso meu corpo para fazer alguma ação específica com algum significado. Então, uma das partes que eu tenho dos relatos aqui é de uma performance em que eu uso alguns símbolos no meu corpo, alguns símbolos indígenas, uso uma manta, um pouco neutro, pego um pilão da minha avó enorme, assim, vou para o centro da cidade, para a matriz da igreja, que é nas matrizes, né, onde começam os povoados, né, onde se inicia a história. Isso é contado na história oficial, mas daí você perde aquele pedaço de antes, né, quem estava antes dessa igreja ser construída, aí é onde entra o apagamento das minhas ancestrais, né? E aí, nesse processo, eu tive experiências incríveis, porque as pessoas paravam, escreviam os nomes, assim, de povos indígenas em volta, e escrevi Cabocla Brava como centro, assim. E as pessoas vinham e elas falavam comigo, e elas se reconheciam naquilo que eu estava fazendo. Aí teve um homem que perguntou se eu era índia, né? Ah, você é índia, mas você não é índia, você tinha nua, você tinha teu cabelo liso, e aí veio alguns estereótipos no meio, assim. E aí eu fui me relacionando com esses acontecimentos. Aí estudei um pouquinho da história pensando de como a memória coletiva ela se dá. E aí isso foi me dando um pouco mais de entendimento sobre como as coisas acontecem. Visitei partes oficiais, são museus, né? Entendendo que a história está nesses lugares oficiais também. E aí uma coisa que eu achei muito interessante foi quando eu cheguei nos museus, eu fui em dois. Um em Serra Talhada, que fica mais para o meio do Pernambuco, e em Araripina, que está no final. E aí, nas duas, os mediadores, os coordenadores desse museu, eu ia lá para procurar histórias sobre as caboclas, sobre as mulheres indígenas, se tinha algum relato, né, já que eu via na população toda, quem eu encontrava falava sobre elas, que tinha na família. E quando eu chegava lá, as pessoas não tinham nada assim, relacionado aos povos indígenas. Era muito difícil. E aí, o relato da pessoa, quando eu falava sobre isso, ela, mas a minha avó, mas a minha bisavó, mas tal pessoa na minha família. E aí eu pego tudo isso e eu transformo, né? Em fotografias, em vestígios, recolho materiais, pedras, vestígios mesmo, assim, do espaço, do lugar, que é um lugar carregado de memória, né? Tem eu não vou recordar o nome, mas tem um autor que fala muito que o lugar, ele também tem memória, né? E a memória do lugar em si, a gente não, às vezes não vai ter acesso. A gente consegue encontrar os vestígios, mas a gente não consegue dar conta do quanto que, enfim, que esse lugar pode falar. E aí busco esses vestígios, pego pedras, coleto fotografias, né, de cactos, de pedras, de pessoas. E aí eu vou tentando transformar isso para contar um pouco, para tirar um pouco desse apagamento, né? E aí trazendo fatos históricos, fatos esquecidos e trazendo um pouquinho à luz. Então, tentando dizer, olha, essa história está aqui também, né? Então, eu acho que é um pouco isso. Aí, a fotografia, ela casa muito bem. Foi uma época que eu já estava fazendo fotografia, eu aluguei uma câmera que eu não tinha e fui e fiz. E eu falo que é sorte, porque na época eu não era muito boa em fotografia, consegui usar o que eu aprendi e consegui umas fotografias muito interessantes. Uma delas, que é o que tem na capa, que é a foto da minha tia-avó, né? Que ela é a Bela, a Isabela. Aí eu uso inclusive o termo Bela ancestralidade para falar dela, porque ela é a pessoa viva que eu consigo falar sobre a minha bisa, né? Ai, que legal. E aí eu tiro fotos dela incrível. Eu queria gravá-la, mas eu não consegui, porque a câmera em algum momento deu um tilt, e aí eu só consegui tirar fotos dela, né? Então, enquanto ela falava, gesticulava, ia trazendo um pouquinho da memória da história, e eu ia assim, me encantando e descobrindo mais. E aí depois eu me dei conta que na própria fotografia dela tem vários vestígios, né? Ela tem um colar de madeira meio franciscano,
que remete um pouco à Igreja Católica, que remete um pouco ao cristianismo. A forma como a roupa dela está posicionada parece um pouco aqueles quadros antigos de pintura, quando os artistas faziam os estudos. E aí os tons todos acabavam se encaixando naquele azul. E aí, enfim, aí eu fui organizando isso tudo, né? Peguei muita coisa. Então, quando eu vi, eu tinha foto, eu tinha objeto, eu tinha relatos incríveis, assim, que na época eu acho que eu nem consegui dar conta de organizar tudo, né? Colocar dentro do livro. Foi um desafio muito grande. Ah, acho que isso. Certo, não, muito legal. Inclusive, eu ia perguntar sobre essa fotografia da capa, muito, muito interessante. E também dentro tem uma história que eu achei muito legal, acho que foi a história que mais me chamou a atenção, assim, que você conta sobre uma mulher que foi pega no laço por um homem, ficou a vida inteira esperando que a tribo viesse resgatá-la e ninguém nunca apareceu. Conta um pouquinho dessa história e também, já engatando outra pergunta, se você se relacionou emocionalmente, né, com essas pessoas que você conheceu durante todo esse processo de pesquisa, de apuração para a dissertação, nas fotografias, nas entrevistas, tudo mais, e também isso para você foi uma dificuldade, foi um aprendizado? Você queria se relacionar ou você se absteve disso? Acho que eu vou começar respondendo a última pergunta, que foi impossível não me envolver. Inclusive, foi um processo muito doloroso para mim, porque eu uso até o termo, tive que usar o termo autoetnografia, né? Então, eu falando a partir da minha experiência, da minha memória, da minha história, porque não teve como não se envolver, né? Acho que mexeu muito, 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 muito comigo. Inclusive, eu acho que até hoje foi um processo terapêutico, praticamente, de autoconhecimento muito forte. E não tem como. Inclusive, eu tento deixar isso um pouco meio claro na pesquisa, quando eu falo, ó, pesquisador e a obra é ativada com quem chega, com quando eu chego, e às vezes até com quem ainda nem chegou a mim ainda, né? Então, sei lá, se tem alguém que tem uma história lá e que vai se relacionar, ela vai chegar em mim, essa obra vai ser ativada. Então, eu vou entender depois de experienciar tudo isso que meio que a minha pesquisa e aí o meu processo artístico virou um dispositivo, ela não virou mais um objeto. Então, toda vez que eu entro em cena ou que algum objeto está relacionado a isso entra em cena, ela vai ativar alguma memória e as pessoas vão começar a tirar da escuridão, né? Essas histórias que, com o passar do tempo, elas vão se perder, né? Então, eu penso assim, se eu não continuar falando sobre isso, quando os meus pais forem, aí acabou, né? Quem que vai lembrar? Quem que vai saber? Quem que vai ficar esses vestígios? Então, é impossível, assim, impossível não se relacionar. Me envolvi com todos eles. É muito... tanto de curiosidade, assim, né? Tinha pessoas que eu vi muito rápido, que veio, lançou alguma coisa para mim. Inclusive aquele homem, né, que chegou em mim na performance e falou: você é indígena? Você não é indígena, você não tá nua, tá? Ele me marcou muito, porque daí eu vou pensar mais uma vez, eu tenho dado para o estereótipo, né? Tem dado que vai fortalecer o que a história oficial ela tem que trazer há muito tempo, né? Que é deixar de uma maneira estereotipada, assim, a gente conhecer exatamente como estão os povos indígenas hoje, né? Que é uma realidade gigantesca. Tem muitos povos e eles estão em luta até hoje. Inclusive, abril, sendo o mês dos povos indígenas, eles estão todos lá em Brasília, né? No acampamento livre, uma das maiores manifestações de movimento. Super importante. Acho que isso responde essa parte da pergunta. As fotografias da Isabela, eu acho que eu perdi agora a sua pergunta. Das histórias, teve uma história que ele fala que foi pega no laço e tudo mais. Sim, essa história não é minha. Essa história é de outra pessoa. E aí é isso, né? As histórias elas se repetem. Aí eu fui recebendo depois de um tempo variações dessa história. E essa foi uma das que me pegou bastante. Foi, acho que, uma professora de Campinas que falou ela para mim. Eu tenho proximidade, mas eu não vou conseguir, faz muito tempo, né? Não consigo relembrar o nome dela. Mas ela veio, eu comentando sobre a pesquisa com ela, falando sobre as caboclas, ela também muito envolvida com o movimento indígena, né? Pensando isso, porque está na educação.
Aí ela vai e me fala, né, que ela tem essa história na família dela, em que ela tem uma mulher que é uma cabocla brava, né, que tem essa história na família também, que foi laçada, pega no laço, e essa mulher, ela ficou a vida inteira tentando fugir, né, então ela foi o tempo todo sendo brava, resistente. E tem uma ideia também, inclusive, depois já de apresentar a pesquisa, eu fui num teatro no SESC, que apresentaram um teatro chamado Meu Seridó, que é de uma companhia do Rio Grande do Norte, e que, assim, lá no Rio Grande do Norte tem um dos maiores pesquisadores, uma grande pesquisa sobre caboclos. Era muito difícil eu achar essas referências para eu embasar a parte da pesquisa, né, a pesquisa teórica. E aí eu consegui achar lá um pouco mais, porque eles têm uma história local, assim, bem produzida, né, historicamente, vários historiadores fazendo, sociólogos. E aí veio esse teatro para cá, e nesse teatro tem uma parte que eles contam a história das famílias do Seridó bem antes dos portugueses. Desde os Andes, assim, é bem rico, é muito bonito, uma pesquisa ótima. E aí nessa parte, eu chorei horrores, tinha uma parte que falava sobre a mulher sertaneja e sobre a cabocla brava. Quando surge a mulher, aquela mulher irritada, né, aquela ideia que a gente tem de mulher nordestina, e a Cabocla Brava, que também, de certa forma, é essa mulher arretada, essa mulher que ela vai, que é brava, mas não ela não é brava porque ela é selvagem, ela é brava porque ela está sendo mantida sobre circunstâncias, né? Está sendo violado todos os seus direitos. E aí ela não tem resguardo para nada, né? Não tem quem a ajude. Então ela tem que lidar com isso sozinha. E aí fica é muito poético a forma como eles fazem, porque ela vai falar sobre a sertaneja a mulher sertaneja que para viver no sertão, ela vai se embravecendo, e a cabocla brava que para conseguir viver naquele lugar, ela tem que amar muito sertanejo. Então eles fazem assim, genial. Eu queria ter pensado nisso antes para poder colocar isso no papel. Mas aí eu acho que isso entra também dentro, então mais um aporte, mais uma referência que eu colocaria, inclusive só colocaria ele, falasse aqui, ó, isso aqui de estudos, muito bonito. Tudo gerou pesquisa, né? Todos esses. Parece que o trabalho não é só sobre. É sobre um tema, mas é tanta informação, assim, tantas experiências. Eu acho que tudo que você foi ouvindo deu essa impressão, pelo menos para mim. Você foi gerando essa experiência para escrever, né? Isso é muito interessante. Sim, é exatamente isso que acontece. E aí, por isso que eu, de novo, falo que é um dispositivo que vai sendo acionado, e ele vai ficar acionado o resto da vida, assim, eu acho. Então, toda vez eu vejo, e aí a minha mente fica meio que voltada para isso, né? Então, na pesquisa de mestrado, eu era bolsista de dedicação exclusiva, então eu estava imersa nesse processo, o que foi um privilégio muito grande. Então, eu consegui pegar, trazer, organizar e reorganizar. Eu tive a minha professora coordenadora, a orientadora, que era a Paula Musara, que é uma gente maravilhosa. Então, assim, ela deu muita ajuda, inclusive, para eu pensar o livro, né? Como que eu entrego um material que vai conseguir minimamente materializar essa potência toda que foi esses encontros e experiências que vão me atravessando o tempo todo. Então, enfim, foi potente, assim. Não, muito legal. E eu acredito que dentro disso tudo foi muita experiência, mas também deve ter tido bastante dificuldade, né? Você consegue lembrar, assim, da maior dificuldade que você teve, desde fazer as fotografias, como você falou que foi difícil porque você não tinha tanta experiência com a câmera, até essa relação, né? Porque eu imagino que tenha sido muito emocionante ouvir tudo isso e saber transformar isso no livro, né? Sim, eu acho que assim, a minha maior dificuldade, inclusive dei uma relida, né? Eu falei, antes de relembrar, faz um tempo que eu não pego, acho que foi escrever sobre, porque a gente, como a gente está na academia, né? Ela vai me exigir uma escrita. Então, eu acho que eu tive muita dificuldade em conseguir fazer esse manejo de trazer um pouco dessa coisa que é mais pessoal, que é mais poético, e trazer um pouco da coisa da pesquisa, né? Da conceitualização. Eu acho que inclusive, eu acho que dentro da pesquisa, quando eu leio, eu sinto que tem dois textos muito diferentes acontecendo e se juntando, né? É um texto que ele vai tentar ser um pouco mais rebuscado, e aí hoje eu me pergunto se ele seria necessário,
e um texto que vai trazendo essas experiências de uma maneira mais fluida, de uma maneira mais tranquila. Então, eu acho que a minha maior dificuldade, acho que nem foi a produção, porque eu já estava muito imersa na produção artística, né? Fazer performance, as experiências que eu tive, elas eram muito fortes, de olhar e pensar, vou fazer isso, eu posso transformar isso. Performance não é uma das linguagens que eu uso, mas eu senti ela por necessidade. Então, como que eu vou fazer algo para criar uma relação ali, relação de experiência, tentar dizer o que eu preciso, sem chegar e falar, vamos conversar, sem fazer uma entrevista, né? Sem entrevista, sem essa pessoa, né? Porque às vezes você vai na pessoa, você pergunta para ela algo que é muito específico, talvez ela não se abra, né? Nada, vou falar aqui da minha família. Então, eu fiquei pensando em como resolver isso. E aí a performance foi uma delas. Inclusive, sou bem vergonhosa para fazer performance, mas eu falei, é pela arte, né? Vou expor aqui meu corpinho aqui para poder criar e pensar e interagir. E aí, nesse processo também, eu tive alguém junto comigo que me ajudou a tirar as fotografias enquanto eu estava fazendo a performance, né? Me ajudou muito. Então, ele capturou algumas imagens muito boas, assim, das características físicas, né? Das pessoas também, que eu acho que é muito marcante lá. Então, eu olho e vejo essas mulheres. Elas não necessariamente são indígenas, porque para ser indígena você tem todo um contexto, né, cultural em que você nasce dentro, mas elas eram indígenas que perderam esse, como eu posso dizer, perderam essa parte da sua própria história, né? Então eu falo muito que foi me tirada a oportunidade de viver de outra maneira, que é uma comunidade, uma outra língua, aqui dentro do nosso território mesmo, pensando de outras formas e de outras formas muito potentes. Então, me foi negado isso quando a minha bisavó ela vem, minha tataravó vem com essa captura forçada. Perfeito. É muito forte mesmo essa narrativa. E eu vi também que tem partes da dissertação que você traz elementos também de provocação, de reflexão mesmo, desde artistas até memórias ancestrais, como você mesma citou. Eu queria saber agora de que forma que isso é conectado com a ideia central de que você separou para construir essa narrativa e como que você construiu isso para fazer as pessoas refletirem sobre a arte e o lugar, né, dessas pessoas no mundo, agora e antes, né, como ancestrais. É, alguns artistas que eu trago o Ícaro Lira, que eu acho que foi um dos mais impactantes para mim, pelo modo como ele organiza as coisas. Porque uma das coisas boas, assim, de pensar arte contemporânea é que eu não tenho tantas regras. E o Ícaro Lira, que é um dos artistas que eu escolho, ele trabalha também com essa coisa do apagamento, com essa coisa da memória, com essa coisa da identidade. Ele vai falar muito do Nordeste, ele é cearense, se não me engano. E aí, como que ele faz? Ele faz essas viagens de campo também. Então, ele faz viagens de campo. Nesse mesmo processo que eu fiz, e aí ele vai recolhendo também, né? Então, eu acho que isso foi uma referência para mim, de recolher, de pegar esses vestígios de memória, né? E aí ele pega jornais, ele pega documentos, passa em lugares, pega documentos, fotos, conversa com as pessoas, e aí ele tira a xerox de todas essas coisas, coloca na parede, assim, coloca uma madeira no chão, coloca as pedras que ele recolheu, algumas ossadas que ele recolheu no sertão quando ele viaja. E aí, quando você vai nesse lugar, nessa exposição, a ideia que ele passa é muito tranquila, né? E aí, pensando como educador, inclusive, né? Como que eu dou acesso a isso sem também criar esse lugar estranho? Porque às vezes tem-se uma cultura, né? Muito forte em que, como eu não tenho acesso à cultura museológica, por exemplo, eu estranho quando eu vou. Então, para mim, foi esse estranhamento que eu tive quando eu comecei a visitar museus. Era um espaço que eu olhava e falava, nossa, estranho estar aqui, eu acho que eu não pertenço a esse lugar. E eu não entendia muito bem. E aí eu fui criando isso aos poucos, né? Fui sentindo que esse lugar também me pertence. E eu sei que essa é uma sensação que minha família tem, inclusive que teve quando ela foi numa exposição minha primeira exposição na PUC, na graduação. Eu chamei, né, TCC, vamos lá ver, e a gente estava na arte contemporânea e tal. E aí meus irmãos, assim, tocando nas coisas e falando,
não estou entendendo nada. Então, eu acho que isso também é um motivador, porque não faz sentido nenhum eu falar sobre isso e não dá esse acesso, né? Então, acaba se respondendo a partir daí, né? E aí, esse artista me ajudou muito a pensar nisso, por causa que era muito simples a forma como ele fazia e dava muito certo. E a partir daquilo que ele coloca, ah, ele consegue ser objetivo, né? Porque o que eu quero? Qual que é o meu objetivo? Falar sobre a minha identidade, falar sobre a ancestralidade, falar sobre a questão indígena e criar um pouco mais de afeto, inclusive para as pessoas olharem para o que acontece no país, para olhar o que acontece com os povos originários e falar, nossa, mas eles fazem parte de quem eu sou também. Como que eu luto junto, né? E aí foi um pouco esse processo. Foi o Ícaro e tem acho que uma outra artista, que eu não vou lembrar o nome dela, não, minha memória não é boa, mas é que ela também usa essa coisa da ancestralidade da mulher, das violências, e aí eu uso ela também para poder pensar um pouco isso. Daí, aí acaba sendo de todas as formas possíveis, né? Então eu penso que vai ser na performance, vai ser na fotografia, vai ser numa instalação, posso ir numa feira e fazer uma performance no meio de uma feira e isso gerar alguma coisa, ser ativada a memória, e aí as pessoas vão ter acesso a isso, né? A uma mínima reflexão dessa memória. Perfeito. Já caminhando para o final agora, para a gente encerrar o papo, quero te agradecer pela participação e finalizar já te perguntando qual foi a maior mensagem que você quis passar com o Sertão Imaginário para as pessoas, ainda mais como educadora agora, né? Nossa, que pergunta difícil. Eu acho que tem a ver com o resgate da nossa identidade, né? E aí, pensando regionalmente, né, quando eu trago o sertão, que acho que é uma coisa que eu nem mencionei, mas quando eu trago o sertão na pesquisa, é também porque eu cresci, a partir dos 5 anos eu já estava aqui, né, em Jaguariúna. E aí eu cresci numa família inteira nordestina, sendo eu nordestina também, mas a cultura escolar que eu tive com os meus colegas, com os meus amigos, foi outra. Então, eu fui me construindo de outra maneira, ainda com o meu referencial familiar. E aí as coisas que as pessoas falavam do Nordeste, do sertão, eram muito estranhas para mim, que eu ficava, nossa, mas eu fiquei tão pouco tempo lá, mas eu não lembro de ser tão ruim assim, como as pessoas falavam. Então tinha uns estereótipos assim, lá é ruim, seca, todo mundo passa fome. Essas coisas bem grosseiras mesmo. E aí eu fiquei com isso na cabeça, assim. Então, inicialmente, inclusive, na graduação, quando eu fui para fazer a pesquisa para o TCC, eu fui para pensar o sertão, principalmente. E aí a questão identitária era consequência. Eu queria lá mostrar como que o sertão não era só essa seca aí que está todo mundo dizendo, né? Tanto que as fotografias que eu coloco do sertão, eu trago muito verde, né? Porque o verde não é a palheta do sertão. Então, eu tento trazer aí as crianças brincando. Aí a gente tem um cenário completamente diferente daqui. Quando você viaja para lá, você vai de ônibus, principalmente, você percebe que você está em outro lugar, é outra região, é outro. Mudei de tempo, inclusive. Então, o objetivo era um desse, que acabou entrando junto na pesquisa. Então, sertão imaginário, ser, identidade, lugar, aí sertão, memória e ficção. Ficção porque tudo aquilo que eu disse, tudo aquilo que eu consegui pegar e colocar dentro da pesquisa, ela não teve, de certa forma, como vi de outra maneira, que não uma ficção, porque cadê os registros, né, que falam dessas mulheres? É muito difícil ter. Não consigo um registro dos meus antepassados fielmente, como alguém que, sei lá, vai para a Itália, consiga uma identidade, uma nacionalidade. Então, é sobre isso, de eu ter que criar ficções para eu conseguir falar sobre a minha identidade, sobre a minha memória, sobre a minha história. Então, de certa forma, é uma esperança que as pessoas elas consigam também tentar se mexer, se localizar para conseguir se entender, né? Entender sua identidade, o lugar também e a memória que pertence. E assim criar o seu próprio sertão, né? Pensar. Com certeza. Foi muito legal a nossa conversa, muito legal o nosso papo. Muito bom falar com você. E obrigada por ter aceitado a entrevista. Eu que agradeço, adorei. Fazia tempo que eu não falava sobre a pesquisa, então foi meio que um aconchego Ai, que rever bom. tudo isso. Beleza. Obrigada, Thaís, pela participação. E até a próxima.